aqui falando, personal organizer, e hoje a gente vai falar de organização de uma maneira diferente. Talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Hoje eu quero trazer para você falar sobre os seus papéis, né? Como mulher, afinal de contas nós temos várias versões, nós executamos vários papéis, e como organizar esses diversos papéis num pós-divórcio. Eu tenho uma colinha aqui, então se eu desviar o olho de você porque eu tô olhando para minha cola para não deixar nada passar, porque eu fiz um roteiro aqui com todas as minhas ideias que eu quero compartilhar com você hoje. Então vamos lá. Nem só de organização de uma casa vive uma mulher. Você concorda comigo? Com certeza. A organização ela faz parte de um estilo de vida que a pessoa quer viver. Você já sabe qual é o estilo de vida que você quer viver, principalmente agora, num momento de grande mudança, como o divórcio? Pois é, a gente tem várias versões, concorda? Quantas versões de você existe? Várias. A gente vai falar de alguma delas aqui e você vai entender a importância de realmente organizar todas essas versões para você viver de uma forma mais equilibrada. Vamos lá? Pois é. Na minha opinião, a versão mais importante nesse momento que você precisa dar atenção é a sua versão mulher. Com certeza, essa daí parece óbvia, mas se é uma coisa que eu aprendi nessa vida é que óbvio não existe, então a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Com certeza, o seu lado mulher, durante o seu processo de divórcio, né, até o momento em que surgiu a ideia, até o momento em que você digeriu isso, até realmente tomar a decisão, foi o papel que mais sofreu. Foi o papel que foi esquecido, foi negligenciado, e aí ele sofreu bastante. Mas e aí? Quanto mais você deixar esse papel de lado, vai ser exatamente, eu enxergo como se fosse a maior dificuldade de você organizar todos os outros papéis. Porque você nunca vai deixar de ser mulher, você já parou para pensar nisso? Então, esse para mim é o papel principal que você precisa olhar nesse momento. Será que você tem cuidado de você como é que você merece? Para pensar isso aí. O que você tem feito por você nesse momento pós-divórcio? Eu vou te dizer já o que eu acho que você tem feito, mas a gente vai se concentrar no papel mulher agora. E aí, será que você tem cuidado dessa mulher, acolhido essa mulher e verdadeiramente amado essa mulher nesse processo? Vou te dizer, é isso exatamente que você precisa agora. Nada mais, você não precisa de outra coisa. Você precisa se acolher, você precisa se cuidar para que você possa se reconstruir. Então, eu vou te dar uma dica do que eu acredito que você possa fazer, né? Se você já assistiu meus outros vídeos aqui, já deve ter ouvido assim, eu sou uma pessoa divorciada, né? Eu já sou casada de novo, mas eu já passei por esse processo. Então, nada do que eu tô falando pra você é coisa da minha cabeça ou teoria que eu tirei de algum lugar para poder falar pra você aqui. Eu já passei por isso, né? Então, eu acredito que tudo que a gente passa é, claro, pra gente evoluir, mas também é pra gente ajudar outras pessoas que já passaram ou estão passando por esse processo. Então, eu acredito que nesse momento você precisa buscar atividades que façam com que você cuide de você. O quê? Se você tem condições financeiras, marca uma tarde para você num spa, por exemplo, para você se cuidar num salão de cabeleireiro, para você passear com as suas amigas em algum lugar. Se você falar, Bruna, mas eu não tenho dinheiro para nada disso, não é sobre gastar dinheiro, é sobre encontrar ferramentas que hoje, dentro das suas condições, você possa cuidar de você. Faz um spa dentro da sua casa. Se você não tem uma banheira para fazer um spa, pega uma bacia com balde de água quente, alguns óleos essenciais e sal grosso. Faz um escaldapé, por exemplo. Toma uma taça de vinho. Assiste a sua série predileta que você está enrolando há tanto tempo. Coloca aquela leitura em dia, aquele livro que te recomendaram que você está louca para ler, mas nunca fez. Dedique um tempo para você. Todo o resto pode esperar. Isso eu te garanto, tá? Depois eu vou te dar dicas de cada uma das versões. Conta aqui pra gente nos comentários qual você vem, qual que você colocou a prova aí, né? Que é o que você testou e se realmente funcionou pra você. Eu te garanto que funcionou porque muitas de nós já passamos por isso e como eu já te falei, eu já fiz isso antes e funcionou, tá? Uma outra versão, né? Normalmente quando a gente passa por um divórcio,
Normalmente uma parte que fica bastante abalada é a parte financeira, normalmente. E aí, né, talvez você precise dar atenção um pouquinho mais para o seu lado profissional. De repente, né, construir ou reconstruir a sua liberdade financeira pode ser aí um dos pilares aí realmente muito importantes para você. Por isso que esse é um momento que precisa de muito planejamento, só que para ter planejamento você precisa do quê? De clareza. Quais são os próximos passos a seguir? Independente de reconstrução, né, financeira ou de necessidade financeira, a nossa vida profissional é o que realmente, normalmente, né, tá ligada muito com aquela sensação de realização. Será que você se sente realizada hoje com o que você faz? Será que você se sente útil, né? Normalmente a gente quer compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência com outras pessoas. Como é que você tem se sentido com relação a isso, né? O que você faz hoje realmente te realiza? Você tem vontade de dar outros passos, né? De buscar novos horizontes? Por que não busca, né? Eu sei que tem contas para pagar, eu sei que as contas não, os boletos não esperam, não é verdade? Mas calma, tudo tem um jeito. Então, se você ainda não sabe, se você não está se sentindo realizada financeiramente hoje, ou né, profissionalmente hoje, para pensar. Que tipo de trabalho hoje você gostaria de fazer que você se sentiria verdadeiramente realizada? Uma dica que eu gosto de dar aqui para você começar a pensar e ter clareza: que tipo de trabalho, anota essa, que tipo de trabalho hoje você faria e que você faria com tanto prazer que se você não precisasse de dinheiro, você faria até de graça. Pensa nisso, porque isso é uma baita de uma sacada e que eu vou te dizer que a resposta que você procura está em você respondendo essa pergunta com clareza. Então, vai aí. Então, o reconhecimento financeiro, né, ele vem, na verdade, do quanto a gente contribui com as pessoas. Se a gente contribui com poucas pessoas, o nosso reconhecimento financeiro ele é pequeno. Se a gente contribui com muitas pessoas, o nosso reconhecimento financeiro é maior. Então me diz, o que você acha que você poderia começar a fazer hoje, né? Então, não é para sair aí, vou pedir demissão do meu emprego e vou começar a fazer o que eu gosto. Calma que não é bem aí, como que eu disse, as contas não esperam. Comece a fazer isso em paralelo, nas horas que você tem vagas. Tudo que é grande hoje começou pequeno um dia. Então, começa aos poucos, dá pequenos passos, né? Vai ajustando ao longo do caminho. Por que a gente começa pequeno? Porque provavelmente a gente vai errar no meio do caminho e é mais fácil a gente ajustar sendo pequenininho do que sendo grandão. E quando a gente for grande, na verdade, é porque a gente ajustou esses pequenos passos logo no início. Então, para pensar. Então, como eu falei, nosso lado profissional está muito ligado à nossa realização, nosso senso de realização. Então, não deixa isso passar. Faz isso como uma prioridade na sua vida, porque nada melhor do que aquela sensação, por mais que você trabalhe, por mais que você chegue no final do dia exausta de cansaço, mas é aquele exausta de cansaço, cansada, mas valeu a pena. É bom demais. Se você não viveu isso ainda, eu te garanto que vale a pena. Então, começa a pensar o que você pode começar a fazer hoje para começar a construir essa realização. Beleza? O próximo papel, talvez seja o seu ou não. Se você tem filhos, o seu, né, a sua próxima versão, um papel extremamente importante é o papel de mãe. Pois é. Normalmente, num processo de divórcio, esse é o papel em que a gente acaba se concentrando mais, né? Claro, com preocupação com o filho, com os filhos nesse processo tão difícil do divórcio. Pois é. Quer dizer que eles não precisam? Absolutamente, eles precisam sim, porque não só a sua vida, mas a deles sofreu uma grande mudança. E eles normalmente não têm, né, dependendo da idade deles, eles não têm noção, né, do quanto isso significa para eles. Eles percebem que tem alguma coisa diferente, mas não sabem o que é exatamente. Pois é, eles precisam de atenção? Sem dúvida nenhuma. A questão aqui é buscar equilibrar, né, a sua atenção, né, com eles, com você, porque você também precisa de cuidado e você também precisa de acolhimento. E aí, como equilibrar? É fácil? Absolutamente. É simples? Acho que também não. A gente precisa encontrar um caminho para que isso aconteça. Sabe por quê?
porque você não vai conseguir ser a melhor mãe do mundo se você não estiver bem com você, né? Eu vou te falar isso por experiência. Eu já tentei esse processo e não deu certo. Não deu certo. Eu esqueci de mim, tentei me concentrar só no meu filho e não deu certo porque eu não estava bem, eu não estava feliz, eu não conseguia dar o melhor de mim. Então a dica aqui é, né, o ponto aqui é, você tem que estar bem com você para você entregar o melhor para o outro. Sabe eu gosto dessa comparação, se você já viajou de avião, quando, né, a aeromoça tá falando aquelas instruções, né, de segurança, que ela fala, né, se houver uma despressurização na cabine, máscaras de oxigênio caírem à sua frente, qual é a primeira pessoa que eles indicam, né, que falam que para que você pegue a máscara e coloque a máscara, primeiro em você, depois nas outras pessoas. Por quê? Se você for ajudar o outro primeiro, neste caso do avião, você vai acabar desmaiando por falta de oxigênio. Então, se você não estiver respirando, você não tem como salvar o outro. Eu gosto muito dessa analogia porque ela é uma baita de uma sacada e isso serve para a vida. Então, primeiro a gente, né? E isso não é ser egoísta, tá? Muitas de nós aprendemos que olhar pra gente é egoísmo. Não, não é. Isso se chama amor próprio. E nesse momento você precisa reconstruir o seu amor próprio para que você possa entregar o amor para o outro. Seja esse outro quem quer que seja, mesmo sendo seu filho. Certo? Então, a gente precisa, na verdade, resgatar essa mulher. Por quê? Você vai ter que viver com ela até os últimos dos seus dias. E deixa eu te dar uma sacada. Pois é. Talvez seus filhos ainda sejam muito pequenos e você não parou para pensar nisso ainda, que de novo, é óbvio, mas como óbvio não existe, eu vou falar, porque para mim não era óbvio e essa ficha para mim foi cair há uns 2 anos. Meu filho tem quase 15 e para mim ele ia ser sempre criança. Você que é mãe, principalmente de filhos pequenos, me conta aí. Você acha que seu filho vai ser sempre pequeno, né? Amiga, deixa eu te contar uma verdade nua e crua que vai doer. Eles vão crescer, eles vão embora e eles vão ter a vida deles. Pois é, como eu disse, a minha ficha caiu há pouco tempo, uns 2 anos. E aí eu comecei esse processo não é bem de desapego, mas também é um processo de desapego, né? Agora que eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui, hoje mesmo eu passei por uma experiência que eu até brinquei, brinquei com isso. Meu filho hoje quis ir ao shopping com os amigos, almoçar e ir ao cinema. Eu falei, tá bom, eu te levo. Ele falou, não, eu não quero que você me leve, eu quero ir sozinho. A minha cara caiu no chão e no fundo eu sei que eu preciso começar a soltá-lo. O shopping é a 2 quarteirões daqui, por que não ele ir sozinho? Pois é. Eu ainda brinquei, né? Cadê ontem a criança que estava aqui brincando de Lego e hoje quer ir ao shopping sozinho com os amigos? Pois é, isso vai acontecer. E daqui pra frente só vai aumentar. E aí? E se eu não tivesse olhado pra mim? E se eu não tivesse olhado pro meu lado profissional? Se eu não tivesse me reconstruído como profissional, como mulher, como é que eu estaria hoje? Pois é. Então, eles vão crescer, amiga. Então, pensa nisso. O que fazer? Como é que a gente planeja esse lado? Pois é. Defina, né, dentro de toda a sua rotina, tempo para ficar com eles. Sabe aquele tempo de qualidade? Não é passar o dia com eles. São alguns minutos de qualidade, porque o que a gente constrói nas crianças são memórias, não são coisas. Então é isso que elas vão levar para a vida adulta. Então, que tipo de memória você está construindo com os seus filhos? Né? Tenha tempos de qualidade, construa isso, cuide disso, mas sem esquecer de você. Porque, como eu já disse, você vai viver com você para sempre. Certo? E aí, um outro papel que a gente também tem é o de dona de casa. A sua casa pode ser a mesma, né, de quando você era casada, ou pode ser uma nova, mas nesse momento ela precisa de alguns ajustes, né, para se reconstruir novas dinâmicas, novas rotinas para que ela funcione. Você já parou para definir uma rotina doméstica? Você já teve uma rotina doméstica?
Pois é extremamente importante você definir essa rotina doméstica. E se for possível, se você tiver condições, terceirize esse trabalho. Porque ele é um trabalho que não precisa necessariamente depender de você. O que depende de você é direcionar, por exemplo, essa outra pessoa do que ela precisa fazer ou como você gostaria das coisas, mas não necessariamente você que precisa fazer. Se você falar, não, Bruna, não posso pagar alguém, tá tudo bem. O que você vai fazer? Se você tem filhos, principalmente, também por experiência eu te digo, comece a ensiná-los a organizar e tomar conta das coisas deles desde cedo. Principalmente quando eles são pequenos, eles amam essas coisas. Eles amam guardar as coisinhas deles, aprender a puxar um lençol da cama. Você vai, de acordo com a idade, atribuindo algumas atividades. Vou te falar, também por experiência, quanto antes você começar, menos você sofre. Pois é. Eu fui fazer isso há poucos anos, uns 3 anos pra cá, e aí eu tive que ouvir que era trabalho escravo e que ele não queria fazer isso. Pois é, se tivesse começado quando era pequeno, eu não seria obrigada a ouvir esse tipo de coisa. Então, quanto antes você começar, melhor. E aí, se seus filhos são maiores, divida tarefas. Exatamente, para você não ficar sobrecarregada e para que você os ensine. Afinal de contas, eles vão crescer e eles não vão levar para memórias e as coisas que a gente ensina. Pois é, eles vão precisar saber, por mais que eles sejam milionários amanhã, eles precisam saber para poder pedir para alguém fazer ou mandar alguém fazer o que seja, certo? Assim cada um sabe o seu papel dentro de casa e você aí não fica que nem maluca, quase surtando de tanta coisa. Porque eu vou te dizer, o trabalho da casa, ele não vai acabar nunca, tá? Ele recomeça no dia seguinte. Então, quanto mais alinhado tiver todo mundo dentro de casa, melhor e mais tranquila será a sua vida. Um último papel que, neste momento, você não está exercendo e tá tudo bem. Você vai reconstruir e equilibrar os outros que a gente já falou até agora. O mulher, o profissional, o mãe e a dona de casa. Para que em algum momento você volte a olhar para o seu lado esposa. Você deixou de ser esposa nesse momento, mas o que não quer dizer que você não vai voltar a ser. Só que, o que precisa nesse momento? Talvez não neste momento exatamente. O principal, na verdade, é você equilibrar todos os outros papéis. Agora, quando você tiver com tudo isso equilibrado, você olhar para esse papel de que forma? De passar por uma análise, realmente, de melhoria para uma próxima etapa, para quando você achar que você está pronta ou que você quer realmente tentar exercer esse novo papel de esposa. Eu acredito que nenhum relacionamento é culpa ou responsabilidade de um só. Um casamento é feito por 2 pessoas que em algum momento se desviou do caminho e aí acabou se separando. A questão aqui é reconhecer quando foi que isso aconteceu, e o objetivo aqui não é se culpar ou se julgar, nada disso. É simplesmente corrigir a rota. É entender o que foi que deu de errado. Porque a gente só consegue realmente fazer algum tipo de mudança quando a gente conhece, tem consciência do erro, de onde foi que a coisa se perdeu. Então, é se perguntar, onde foi que eu me perdi como esposa? Qual é o tipo de relacionamento agora que eu quero viver? E onde é que eu posso melhorar meu próximo relacionamento? É assim que a gente consegue ter consciência, de onde a gente falhou, corrigir a rota para melhorar o próximo. E aqui a dica, final desse vídeo, que já ficou muito maior do que eu tinha planejado. É a melhor ferramenta de todas quando a gente quer ter clareza de alguma coisa que a gente precisa fazer. Papel e caneta na mão. Papel e caneta, escrever é a melhor ferramenta para se ter clareza. Exatamente. Então, quando você achar que você está pronta para esse novo papel, para partir para um novo relacionamento, senta e escreve. Faz essa análise. Sem julgar, ninguém vai ler isso é para você. Coloca seus sentimentos para fora. Tenha clareza para que você possa saber exatamente que tipo de relacionamento você quer viver, que tipo de erros você cometeu, para que você ajuste e possa levar
né, sua vida a dois para um novo patamar. Afinal de contas, você merece ser feliz. Se alguma coisa falhou no meio do caminho, eu tenho certeza, você fez o melhor que podia com o conhecimento que você tinha, com as ferramentas que você tinha naquele momento. Então tá tudo certo. Tudo é aprendizado. Aqui não existe culpados, só existe aprendizado. E aí, bora ser feliz? Bora organizar essas versões e viver de uma maneira equilibrada? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo possa te ajudar aí a pensar, a enxergar os próximos passos. Afinal de contas, é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a enxergar mais longe. Um super beijo e até o próximo vídeo.